E falaram que tem um vídeo da Jessie falando sobre a cirurgia dela super... Um vídeo super gagging, né? Eu queria ver esse vídeo também. Vamos ver. Aqui esse vídeo da Jessie. Olha aí, a Jessie nunca tinha falado sobre a cirurgia da redesignação dela. Eu já sei por cima que deu errado, né? Vamos ver os depoimentos dela aqui. Eu tava com mais neura sobre a minha aparência, então eu criei uma disforia junto com um problema alimentar. Ela onde fez eu comecei, ao vivo, tipo... foi? Ai, mulher, já começou, né? Onde eu comecei a ter problema alimentar, assim. Ai, lá vem. Jessie chorou, né? Olha lá. Não, eu tô belíssima, não pode chorar, mulher. Tô belíssima, toda maquiada, montada, vocês não podem perder. Vai lá, vai dar certo, vou contar. Eu tô passada que ela conseguiu falar sobre isso em live. Ah, essa é a primeira vez que eu vou contar, mas vou contar. Hoje eu vou contar. Hoje eu vou contar pra vocês uma coisa que eu nunca contei antes, porque eu tinha muito medo do julgamento das pessoas. Tem a ver com a minha redesignação. A época que eu fiz a minha redesignação. Não é segredo pra ninguém que a minha redesignação... Eu tive problemas cirúrgicos, pós-operatórios, bastante babadeiros. Eu tô em live nesse momento, se virar um corte, não sei. E aí, galera, o babado foi o seguinte. Eu namorava um menino lá em Portugal, antes do Marco. E esse menino era um menino bem problemático. Porque ele dizia que eu era a primeira namorada trans dele. E aí, por eu ser a primeira namorada trans dele, ele tinha muitas inseguranças. E tipo, tinha disforia, eu não sei, disforia ou não gostava simplesmente de várias partes do meu corpo, assim. Por exemplo, ele criticava muito meu maxilar, porque ele dizia que meu maxilar era muito masculino. Ah, você seria perfeita se você não tivesse esse maxilar marcado. Ah, você seria perfeita. Ele me botava defeitos. E esses defeitos, quando você gosta muito de uma pessoa, você é apaixonada por uma pessoa, querendo ou não, por mais que você seja super segura, super bem resolvida, começa a te fazer mal. Em algum momento, as críticas dessa pessoa começam a chegar em você. Aí você vai ver, ah, Jess, por que você namorou com ele se ele era tóxico? Ele não era tóxico desde o início. Quando a gente começou a namorar, ele era bem legal, ele era, sabe, carinhoso, romântico, tava sempre comigo. Eles sempre se mostram, né? Tô falando, mas nunca namorei. Muito carinhoso e tudo. E com o passar... Mas geralmente as pessoas que entram nesses relacionamentos que no futuro dá isso, sempre no começo é uma pessoa super legal e não sei o quê, e depois se mostra ser um ser humano lixo. Do tempo, quando o relacionamento foi ficando mais sério, que ele ficava falando que nunca queria separar de mim, que pra me prometer que eu nunca mais viajaria sem ele, porque teve uma vez que eu viajei pro Brasil e ele ficou em Portugal, e aí ele disse que, promete que você nunca mais vai viajar e sair de perto de mim, coisas assim. E aí eu achava que o menino era o amor da minha vida. Eu acreditava que eu era muito apaixonada nele. Eu acho que foi a vez na vida que eu fui mais apaixonada por alguém em toda a minha vida. Só que o babado é que o relacionamento foi se aprofundando, e ele, por eu ser a primeira mulher trans da vida dele, ele não sabia também de alguns preconceitos que isso que ele fala, né? Será? Vamos ver. existiam com homens que namoravam mulheres trans. Então, quando ele me levou pra conhecer os amigos dele, por exemplo, antes da minha cirurgia de voz, minha voz era mais grossa. Então ele me levou pra conhecer os amigos dele, e os amigos dele notaram pelo meu tom de voz, e até por outras coisas, que eu sou uma mulher trans. E teve algumas pessoas que não falaram da minha frente, mas atrás, falavam coisas más de mim, que, quero que trans morra. Por exemplo, isso. E ele começou a ter esse contato com o preconceito. A mãe dele também era bastante preconceituosa, não só com o fato de eu ser uma mulher trans, mas também com o fato de eu ser uma mulher trans brasileira. Porque era o que ele mesmo me dizia. A mãe dele preferia que ele namorasse com uma inglesa, com uma, sabe, qualquer outra parte da Europa, mas qualquer outra... Nossa, mas que relacionamento que a Jessie se meteu, viu? Que horror. Passada. Do mundo, mas menos uma brasileira. Que brasileira, existe assim, um preconceito lá fora. Que existe assim, namorar com uma gringa, namorar com uma brasileira é tipo, uma coisa meio ruim. Porque não é um país assim, que é bem visto por todos os lados da Europa. Ainda mais em Portugal, né? Então, a mãe dele tinha muito preconceito, e um desses preconceitos era por eu ser uma mulher trans. Tanto é que eu já fazia vídeo no YouTube, fazia vídeos de bonecas e tudo mais, e eu não falava muito sobre eu ser uma mulher trans, e eu tava começando a falar sobre isso na internet, e ela me pediu pra eu não contar mais na internet, não fazer vídeos, me aconselhou a não fazer vídeos na internet falando sobre eu ser uma mulher trans, porque ela achava que isso seria ruim pra minha imagem e, por consequência, pra imagem do filho dela, né, gente? Só que na época eu tava... Mas a Jessie, ela chegou a apresentar esse namorado antigo dela? Eu não sei, eu acompanhava o conteúdo da Jessie, assim, bem esporadicamente. Não sei nem o que é essa palavra. Eu via de vez em quando os vídeos dela de boneca, na época eu nem era streamer. Tava muito sozinha, gente. Eu namorava com um menino brasileiro na Europa. Durante uns anos ele esteve comigo lá. Ele acabou se separando de mim e voltando pro Brasil. Fui com ele que eu fui pra Europa. E eu acabei ficando sozinha
na Europa. E acabou que eu conheci esse menino. Então, ele era a única coisa meio família que eu tinha lá na Europa, né? Era a única coisa, assim, mais próxima de mim que eu tinha lá na Europa. Então, eu me apeguei imediatamente muito nesse menino. E aí, com esses preconceitos e coisas, o menino começou a ver defeitos em mim. Como, por exemplo, dizer que o meu maxilar, que eu era perfeita se não tivesse aquele maxilar marcado. Que eu era perfeita se eu não tivesse essa voz. E aí eu falava que a primeira vez que ele ouviu minha voz... O pior que é assim, gente, às vezes a pessoa tá num relacionamento e não consegue nem enxergar. Isso, se ele realmente amasse mesmo, ele não reclamaria de nada. E, na verdade, a pessoa vai buscar a mudança que o outro quer, né? Voz, que ele ficou assustado, que ele achou horrível, que ele achou voz de homem, voz grossa. E eram coisas que ele falava pra mim sem nenhuma... Tipo, sem pensar, nossa, isso vai fazer mal pra ela. Ele não pensava nisso quando ele falava essas coisas pra mim. Ele falava naturalmente, como se fosse assim, olha, desliga lá o fogo que tá esquentando demais. Tipo assim, uma coisa simples, como se não fosse nada. E até que depois ele começou a falar sobre eu ter um birimbau, né, mulher? Então, eu ter um negocinho... Ou enxerga e acha que a culpa é dela, exatamente. No meio das pernas, que ele não gostava que eu tinha, né? Ele ficava falando muito sobre eu fazer a resignação. Sou português, tenho contato com muitos brasileiros pra cá. E sim, existe gente preconceituosa cá, tal como em todo lado. Mas em geral, nós portugueses somos muito gratos e acolhemos muito bem os brasileiros. Do mesmo modo que geralmente os brasileiros são muito felizes cá. Olha aí que tudo, né? Passada. É porque, como ela disse, da questão de namoro, eu imaginei que Portugal fosse pior, né? Por causa de todo o histórico, né? Portugal versus Brasil, mas enfim. O dia que você fazia a cirurgia. O dia que você fazia a cirurgia. Que você vai ser completa. Porque isso. E ele botava muito na minha cabeça essa questão de eu passar por a cirurgia. Meu Deus, não acredito que vai acontecer o que eu tô pensando que vai acontecer. De resignação. Eu já queria fazer a resignação, porém, eu estar com ele me acelerou muito mais no processo de decidir fazer. Logo, que eu queria fazer, mas eu disse, eu quero fazer, mas eu não tô pronta ainda. Eu quero fazer, mas mais pro futuro. E por eu estar com esse menino, meio que isso me acelerou a disforia, assim, me piorou minha disforia. Porque a gente sabe que é difícil lidar com as nossas disforias sozinha. Imagina com alguém no seu ouvido, barbarizando, dizendo coisas assim da sua aparência, dos seus órgãos, tudo de você. Então isso acelerou muito a minha disforia. Então eu procurei imediatamente um cirurgião lá em Portugal que fizesse a cirurgia de resignação. E aí eu achei um doutor que era bem famoso lá na Europa, que ele já ganhou alguns prêmios, já saiu na televisão e tudo mais. Eu achava que ele, por ele ser um médico experiente, que ele era a melhor escolha. E na época eu tinha preconceito até com os médicos do Brasil. Então, por um lado, não que eu mereci, mas por um lado, é bom às vezes a gente perceber que os médicos do Brasil são muito bons, porque tudo que eu fiz no Brasil, gente, deu muito certo. A primeira coisa que eu fiz lá fora, deu pencas de errado. E aí eu procurei um doutor que eu tinha lá na Europa, né, que era bem recomendado, fazer uma técnica inovadora, uma técnica diferente, purificação, tudo mais. E aí procurei, vi quanto custava a cirurgia. Custava bem caro a cirurgia. Custava 15 mil euros, eu acho, na época. Se eu não tô enganado, foi 15 mil euros na época. E eu não lembro quanto é que dava na cotação do ano, né? Já faz alguns anos isso, tá, gente? Mas era bastante dinheiro pra mim, que pagava aluguel, pagava minhas contas sozinhas. Tanto que eu namorava com esse menino, e esse menino, na época, ele não trabalhava. Ele era sustentado pela mãe dele, a mãe que me detestava e fazia tudo pra me separar do menino, ela era babadeira. E ele dependia da mãe dele naquela época, tanto pra gasolina como pra tudo na vida, ele tinha que pedir pra mãe dele. Então, quando ele ia lá pra minha casa, a gente tentava dividir, só que eu pagava bem mais, né? Eu pagava tudo, basicamente. E aí, menina, tendo que fazer a cirurgia, pagar aluguel, pagar contas, morar na Europa não é barato. Pra quem tem essa ilusão que é barato, gente... Gente do céu, passada, nossa, que bofe filha da puta. Meu Deus. Provavelmente, se eu tivesse vivido aqui no Brasil, na época que eu tava ganhando a monetização que eu tava ganhando lá na Europa, nossa, eu tinha conseguido juntar dinheiro, muitas outras coisas que eu não consegui fazer, porque eu tava lá com um custo de vida um pouco mais alto, né, e tudo mais. E aí, menina, achei esse médico. Acabou que o relacionamento com esse menino não deu certo, por N motivos lá, né. Era um relacionamento que tinha muito pra não dar certo mesmo. E aí, separamos. Conheci o Marco, só que quando eu conheci o Marco, o meu estado psicológico estava péssimo. Eu acho que eu nunca tive uma queda psicológica tão grande quanto na época que o Marco me conheceu. Porque eu, tipo, menina, eu não quero que esse momento seja um momento pesado, mas, tipo, eu tava querendo mulher, só deixar de existir. Só conta. Se for pesar, fazer o quê, né? É um acontecimento triste, acontece. Ai, mulher, você tá me arranhando. Eu não penso em fazer essa cirurgia, gente. Não. Atualmente. Não sei no futuro, né? Mas eu espero que eu continue não querendo. Basicamente, porque eu ainda era apaixonada por aquele menino e ele tinha me deixado. Eu tava com mais neura sobre a minha aparência, então eu criei uma disforia junto com um problema alimentar, onde eu comecei, tipo... Ai, mulher, já começou onde onde eu comecei a ter problema alimentar, assim. Ai, de que? Jess chorou, né? Calma aí, galera.
Não, eu tô belíssima, não pode chorar, mulher. Tô belíssima, Ai, toda mulher, maquiada, chora montada, não. vocês não podem Oxe, entender. já Vai lá, tá vai dar aqui. certo. Não conta. Oxe, mulher. Tá chorando por quê? Tá doida, é? Essa é a primeira vez que eu vou contar, mas vou contar. Meu Deus. Hoje eu vou contar. Vamos lá. E aí eu criei um problema alimentar naquela época. Foi bem sério. Esse problema alimentar foi bem sério. Porque, tipo, eu via tanto defeito em mim. É distúrbio. Eu via tanto defeito em mim. Tanto defeito que esse menino me deixou na cabeça. Tudo que eu via no espelho, eu achava horrível. A minha voz eu achava horrível. Meu rosto. Eu criei uma disforia com o meu órgão genital muito forte. Muito forte mesmo. E chegou um momento que eu queria não existir mais, assim, sabe? E aí, Ai, galera, que horror, o Marco me gente. conheceu nessa época. Então por isso que eu falo tanto assim, que o Marco me ajudou muito. Porque o Marco sabia que eu estava apaixonada por um outro menino. Ele sabia que eu contei pra ele. Que eu falava, tipo assim, quando ele me pediu em namoro, eu abri o jogo. Olha, eu sou Ai, que apaixonada pelo meu forte, ex então, e né? tal. Eu abri o jogo porque eu não queria iludir o menino que tava me conhecendo ali. Não queria, tipo, dar uma esperança errada pro menino. Eu falei tudo. E ele mesmo assim disse, não, vamos junto, vai dar certo e tudo. E acabou que, mesmo junto, eu ainda tinha aqueles traumas do relacionamento passado mesmo. De não gostar da minha aparência, de ter esse problema com alimentos, que eu emagreci muito. Muito, muito, muito mesmo. Que eu desenvolvi esse problema sério. E aí, menina, foi nesse turbilhão de emoções que eu fui... Que sorte, né? Encontrar uma pessoa que ajudou ela, pelo amor de Deus. Porque assim, homem, gente, homem podre tem a cada calça. A cada passo que você dá, 50 homem podre. Imagina só, ela do jeito que tava, tivesse arrumado alguém no mesmo nível ou pior. Então, nossa, que bom que ela encontrou ele. Eu consegui dinheiro pra ir operar, fazer minha redesignação. Eu tava bem magrinha, já na época que eu fui fazer minha redesignação. Já tava bem mais... Hoje eu tenho um visual muito mais saudável do que eu tinha naquela época, que eu tava bem magrinha. E aí, passei por a cirurgia. Era no meio da pandemia que eu passei por a cirurgia. Tinha todos os protocolos então pra seguir. E aí minha é meio que recente ainda, né? cirurgia, gente, passou e deu tudo errado. Já no hospital, gente, eu já percebi que a coisa seria, assim, diferente do que eu tinha imaginado Você tá que me eu ia ser. Porque arranhando! quando eu tava... Porra! Mulher, você tá me arranhando. Ela pulando assim, me arranhando toda. Sai, Skilly, eu não vou ficar com você no colo, não. Idealizando a cirurgia, eu pensei, nossa, é uma cirurgia no particular aqui em Portugal, então vai ser uma clínica linda, com boa tecnologia, com um quarto legal, que vai ser um lugar, um momento meu e um momento mágico. Porque toda vez que eu vi as meninas falando sobre a redesignação e quanto mágico tinha sido esse momento, primeira vez que olhou e que, nossa, um sonho e tudo mais, eu achei que seria isso aí pra mim, que seria um sonho e tudo mágico. Só que já chegou no hospital, gente, era um hospital que parecia assim um convento. Todos os quartos tinham cruzes, assim, sabe, tinham cruzes. Era um hospital bem antigo mesmo. Bem Quem sabe religioso. do hospital que eu tô falando sabe do que eu tô falando. Não era um hospital novo todo. Era um hospital muito antigo, particular, que faz várias cirurgias. E aí, me internaram. Quando eu tava pra me internar na primeira vez, o médico cancelou a minha cirurgia, porque eu não tinha os comprovantes que eu tinha tido Covid, tipo, acho que há 2 meses atrás, e aí ele queria ter certeza que eu não tinha, acabou desconfirmando, me mandou pra casa, eu tive que voltar pra casa. Eu acho que isso aí era meio que um aviso pra eu não fazer. Mas a gente é teimosa, Então, e mesmo ele cancelando, eu remarquei. assim, Quase que eu... Gente, sinceramente, eu quase que implorei pro médico me operar, porque eu não larguei do pé dele, pedindo pra ele me operar, porque ele me enrolava, que tava com medo e tal, na época da pandemia. E aí, marcou uma nova data, fui lá no hospital operar. E dessa vez deu certo. E aí, menina, quando eu acordei da cirurgia, eu acordei com muito frio. Foi uma cirurgia muito longa. O doutor tinha dito que ia ficar falando com o Marco, minha situação, como é que eu tava, se eu tava bem, se eu não tava. Ninguém deu informação nenhuma pro Marco. E como era na época de pandemia, não podia ter ninguém me acompanhando. Ou seja, eu tive que viajar pra o lugar de Portugal que ia acontecer essa cirurgia. Tive que viajar sozinha pra lá e passar sozinha por a cirurgia, porque não quiseram Gente, como assim? deixar ele me acompanhar. Tive que passar por isso sozinha. Como assim fazer uma cirurgia dessa sozinha, meu Deus? E ainda não deram informação pro Marco de como que tava a minha saúde após eu passar. O Marco ficava ligando pra lá e ninguém dizia nada com nada pra ele. Dizia, o doutor já foi embora, não tem como saber agora, liga amanhã, coisas assim. Ou seja, tudo dando errado, né, meninas? E aí quando eu acordei, eu tava toda... Pra quem tiver nervosismo com essa coisa de sangue, prepare-se. Acordei toda ensanguentada, assim, tipo, com os panos todos cheios de sangue. Todo cheio de sangue. E tinha um enfermeiro me limpando. Tipo, tentando tirar um pouco de sangue de mim e tal. Porque eu tava com muito sangue e tal, em tudo quanto é lugar. E eu tava morrendo de frio, e aí ele me levantou, me botou em outra marca e tal. E aí
e negócio pra me aquecer. E aí conseguiram me botar com o Marco pra conversar por telefone. E aí eu falo, acho que eu não. Ah, não. Eu falei de longe que eu tava bem pra ele, porque eles não conseguiram levar o telefone, eu acho, até mim, não lembro direito. E aí fui pro quarto. No quarto, meninas, o enfermeiro que tava cuidando de mim era bem problemático, porque eu tava operada. E aí, menina... Gente, mas que filme de terror, né? Será que, tipo assim, eu fico pensando, o médico deve ter feito alguma... O médico ou alguém da equipe pode ter feito alguma merda no momento, assim, da cirurgia e tal. E eles ficaram, talvez, né, meio que com medo de ter acontecido alguma coisa, sei lá. Menina. Ele tentou ver o meu peito. Pra ver. Ah, você fez o peito também, deixa eu ver. Só que eu não fiz o peito naquele lugar, sabe? Eu não tinha feito o peito naquele hospital. Ele lidou comigo como se eu fosse, sei lá, lixo, como se eu não fosse nada. Ele pediu e viu meu peito. Gente, quem faz a cirurgia, você bota um tubo dentro de você depois da resignação pra manter tudo no lugar. Então eu tava com muita dor. Muita dor mesmo, gente. E ele só olhou assim pra mim, como se eu fosse assim, nada. E eu tava numa situação tão de vulnerabilidade, por estar sozinha no hospital, no meio da pandemia e tudo mais, que eu não pude nem... Eu fiquei com medo na hora de reclamar e de ser mais mal atendida ainda por estar reclamando, porque eu ia ter que estar lá, depois de estar operado. Eu ia ter que estar lá, entendeu? Eu ia ter como eu fugir de estar lá. Então, tudo que estava acontecendo lá dentro do hospital, eu não tava conseguindo me defender, assim, né? E eu conversava com o Marco pelo WhatsApp, tentava falar, mas eu também não queria assustar ele, entendeu? Eu não queria assustar ele. E aí, pronto, acordei com muita dor. Ninguém conseguia fazer minha dor passar, porque minha cirurgia, gente, tira um pedaço do intestino pra fazer a cavidade da perereca, da laricinha, né? Só que eu já ouvi falar nessa técnica aí, gente. O babado é que você tem 2 cirurgias. Ou seja, você fica com dor, uma dor na barriga que você não entende quão forte é. Porque ela, eu não sei, mulher, acho que é os gases da cirurgia. Sim. Não sei, é uma... Quando eu fiz a Bari, né? Nossa, foi assim, gente, eu acho que foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Com os gases na barriga. Os gases que eles colocam, né, pra sua barriga ficar cheia, pra eles poderem mexer lá dentro. E você tendo que andar pra passar essa dor. Nossa, é sempre a pior coisa do mundo. Uma dor muito ruim. Então, é uma sensação como se estivesse te dobrando mesmo, né, no estômago. Mas a parte íntima, né, que você não consegue entender aquela dor. Eu tenho fotos e vídeos desse momento, é claro que eu não vou mostrar. Mas eu tenho fotos e vídeos, eu tava muito inchada naquela zona, tava tudo muito feio, com muito sangue. Eles botam uma fralda embaixo de você pro sangue pingar. Gente, se você quer fazer essa cirurgia, tem essas coisas como realidade. Porque muitas pessoas passam essa cirurgia como uma mágica e às vezes não é uma mágica, né, mulher? Você vai ter que passar por algumas situações. Claro que eu passei por uma situação mais extrema, porque foi ruim. Mas acredito que mesmo numa situação boa, você ainda vai ver coisas, não tem como você não ver. Uma cirurgia porque é uma cirurgia super invasiva, né? Corta lá, né? E aí, galera, eu lembro que eu tava cheia de dor, aquilo tudo. Aí, o médico que me ligou o soro na veia, e eu tenho story pra provar, o médico que me ligou o soro na veia, não sei se por descuido, o médico enfermeiro, na verdade, mas o acesso saiu da minha veia e foi pro meu braço. Ou seja, todo o soro que era pra estar indo pra veia tava indo pro braço, mulher. E o meu braço começou a inchar. Só que eu não percebi que o meu braço tava inchando. Eu juro que eu não percebi que o meu braço tava inchando. Porque eu tava com tanta dor na barriga e na zona que eu não... Você nem percebe, né, que tá inchando o seu braço. Eu sei que quando o enfermeiro, depois de, sei lá quantas horas depois, foi lá ver se era pra trocar meu soro, ele foi ver o meu braço e o meu braço tava gigante. Na hora que eu vi que o meu braço tava gigante, eu peguei meu celular e disse, olha, gente, o meu braço não sei o que, super inchado. E na hora que eu fui fazer o story, ele falou pra mim, não filma isso não. Assim, tipo... demonstrando, obviamente, que aquilo tinha sido um erro também. Depois eu fui ver que existe um risco. Se você tivesse vazamento pro braço dessa forma, existe um risco. Tem pessoas que até perdem partes do braço, se isso acontece. Até babado. Só que não foi só aí, não, que a coisa tá ruim. A coisa vai piorar. Existiam vários enfermeiros, né? E tinha um enfermeiro que ele não lidava muito bem com pessoas trans. Porque aquele hospital, gente, ele não é só pra pessoas trans. É um hospital que atende diversos tipos de pessoas lá dentro. Então não é só pra mulheres trans. Então os enfermeiros, eles... Tem vezes que entra um enfermeiro novo e ele é curioso. Então ele quer ver como é que ficou, quer ver como é que funciona. E ele não sabe como te tratar no feminino, ele não sabe, ele acha que a vida é um, sei lá. Então tinha um enfermeiro que ele era bem problemático, assim. Inclusive teve uma menina que operou no quarto do lado, que eu conheço até hoje, a Odete, que ela conta que chamavam ela no masculino. Chamavam ela algumas vezes de ele, entre outras muitas coisas que aconteceram com ela, que daí é ela que teria que contar pra vocês, que eu não vou também invadir a privacidade, mas que ela me contou, que foi babado. E aí, gente, foi chegando a hora, não, foi passando os dias, e como é uma cirurgia que envolve intestino, você não pode comer nada. Nem sopa você pode tomar, porque é perigosíssimo romper o intestino e você passar dessa pra cima, né, menina? Não pode comer nada. Então, ou seja, você sai...
Pensando aqui, como que esse médico conseguiu esses prêmios, viu? Lembra que deu aquele probleminha no soro? Que eu contei pra vocês? Que o soro foi pro meu braço? Pois então, o enfermeiro ficou com medo de me dar soro depois que isso aconteceu, porque o meu braço ficou bem inchado. Então ele tirou o soro e não botou mais. Ali pelo segundo dia ele tirou o soro e não botou mais. Só que eu fiquei 7 dias no hospital. Sem comer, tomando água limitada. Aí a sopa... Gente, será que eu acho o story? Eu vou ter que mostrar pra vocês, não é possível. Eu devo ter o story mostrando a água, a suposta sopa. Porque eu filmei tudo, porque eu não tava acreditando que isso tava acontecendo comigo, sabe? Achei. Essa era a sopa que eu tomava depois de operada. Depois de alguns dias de operada. Cadê? Meu Deus! Nossa, as bolinhas de gordura em cima. Gente. A sopa do Resident Evil que estavam dando pra ela. Que porra é essa, meu Deus? Sopa de pedra, que água é essa? É a sopa, gente, que eu tomava. Ai. Pois é, parece água. Só tem, tipo, quase como... É tipo uma coisinha de óleo. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Deixa eu ver se eu acho a foto do meu braço. Olha aqui, ó. Esse é o vídeo do meu braço. Ai, que horror. Parece que o braço tá, tipo, quebrado. O osso tá... Hã? E aí, eu já tava com um problema alimentar. Mas mais a operação e esse problema aí de eu não comer nada lá, eu fiquei nesse estado aqui, ó. Menina! Gente, coitada, viu? Meu Deus do céu. Eu fiquei nesse estado aqui. Vocês têm ideia do que é isso, galera? Eu fiquei nesse estado aqui. E lá dentro do hospital, só pensava coisa assim, péssima. Que eu pensei, nossa... Ferrou, não vou sair daqui, sabe? O Marco não podia me visitar, ninguém podia me visitar, e essas coisas continuavam acontecendo lá dentro. A partir do momento que eu pude comer algo, primeira vez que eu pude comer algo lá dentro, foi um iogurte, e esse iogurte tava vencido. Tanto foi que a moça que me trouxe o negócio, ela disse assim, olha, tem esse aqui, mas venceu ontem, prova ver se tá bom. Só que, gente, vocês pensa comigo, mulher, eu tava sem comer todo esse tempo, super fraca. Eu passei por uma cirurgia de estômago, de intestino. Não é o momento pra você dar pra essa pessoa um negócio vencido, né, gente? Sinceramente. Assim, não tô acreditando, não, tipo, né, nesse sentido de que ela tá mentindo. Não tô acreditando nessas coisas que ela passou. Eu tô em choque. Como assim? No hospital a pessoa vai te dar comida vencida? Ainda mais a pessoa, em circunstância nenhuma, né? Mas a pessoa fez uma cirurgia, tipo, no intestino e ela fez isso? Eu tô chocada. E eu não sabia como me defender dessas coisas, sabe? Eu não sabia como me defender dessas coisas. E aí, galera, olha a minha perna. Nossa, ela ficou muito Eu fiquei magra. muito magra, gente. Muito magra mesmo. E aí, galera, o que aconteceu? Por eu ter sumido, esse tempo eu tive que explicar pras pessoas. Só que a minha família não sabia que eu tinha passado pela cirurgia de redesignação. E ainda tinha mais que tinha dado errado, né? Então eu tive que explicar o porquê que eu tava sumida. E eu tive que fazer um vídeo pro YouTube explicando. Eu falei que eu passei por uma cirurgia de intestino. Meu Deus, as gays perguntando porque ela não foi pra Tailândia. Tipo assim, a Tailândia sendo na Ásia e ela morando na Europa. E ela falando que já tava, tipo, era cirurgia já bem cara. Imagina, assim, dizem que lá é mais barato, mas ainda tem viagem, toda coisa, todas as outras coisas. Intestino. E aí eu conto o que aconteceu nessa cirurgia de intestino. Só que eu não contei que além da cirurgia do intestino, eu tinha passado pela redesignação. E eu tava, deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Eu tava bem magrinha. Mas ainda tem isso aí que ela falou, né, gente? Sobre ser um médico renomado, entendeu? Mas dizem que a Tailândia é onde eles arrasam mesmo, né? Mesmo naquela época. Porque foi a primeira vez que eu voltei a gravar. Então, enfim, outros fatores, né? Depois de ter passado pela redesignação, tendo que guardar o segredo que eu tinha. Então, na pandemia também tem isso, né? É verdade. Pandemia. De intestino. E aí eu conto o que aconteceu nessa cirurgia de intestino. Só que eu não contei que além da cirurgia do intestino, eu tinha passado pela redesignação. E eu tava, deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui. Eu tava bem magrinha mesmo naquela época. Porque foi a primeira vez que eu voltei a gravar infantil, depois de ter passado pela redesignação. Tendo que guardar o segredo que eu tinha passado pela redesignação. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Achei. Esse aqui é o vídeo que eu gravei depois de ter passado pela redesignação. Por que eu não quis contar pra minha família? Porque minha mãe, gente, ela tem problema de coração, de pressão alta. Minha mãe já é uma senhora de idade. Eu morava em Portugal, minha mãe morava aqui no Brasil. Então, sabe, galera? Tipo, isso não ia agregar em nada pra minha família, sabe? Ia só prejudicar. Pra quem não sabe, a minha irmã, eu tenho uma irmã que faleceu, Adriana. Ela teve câncer. Um câncer muito forte. Muito forte. Então, minha família tava passando por o tratamento da minha irmã. E então, por conta disso, eu não queria gerar mais uma preocupação pra minha família, entendeu? E aí, ó, eu tava assim. Nossa,
História de como eu quase parti dessa vida pra outra, né, gente? Porque todo mundo acha que me segue no Insta, já sabe. Eu, inclusive... Eu tava só a cabeça. Na comunidade do YouTube, assim que eu pude, assim que eu já tava um pouquinho melhor. Que eu fiz uma cirurgia, né, gente? E aí eu vou falando. Então eu passei com dores, muitas dores. Eu comecei a ficar muito assustada, sabe, gente? Eu comecei a ficar muito assustada. Eu não mostro fotos aqui. E aí foi por aí, galera. Tô mostrando isso aqui pra vocês. Não é com, assim, pra você perder a vontade de passar pela resignação, se você tem sonho de passar. Mas é mais pra dar um alerta, sabe? Você quer fazer essa cirurgia por você? Você quer fazer essa cirurgia porque... Pelo quê? E se você quer fazer essa cirurgia, escolha um bom médico. Que é uma cirurgia babado, mulher. Então, não é pra todas, sabe? E se é babado. E aí, galera, eu com tudo isso eu tive sangramento, mais ou menos, por 1 ano e tanto. Eu tive sangramento bem forte. Tentei refazer a cirurgia lá em Portugal, não deu certo também, deu errado. Mas a estética ficou muito boa, o visual ficou muito bom. E todo esse vídeo saiu, todo esse babado saiu porque me perguntaram se tinha prazer ali na Laricinha, né, depois de tudo isso. Mas então, gente, eu passei por tudo isso e tal, e quando eu fui pra casa, tem todos uns babados a mais aí que eu também não preciso contar, que é tipo, eu demorei pra conseguir ficar em pé, sozinha. Como assim? Ah, gente, eu fiquei tão desnutrida e tive tanto sangramento que eu demorei, eu acho que demorei 1 mês pra conseguir ficar em pé, sem desmaiar. Marco, quanto tempo eu fiquei mais ou menos sem conseguir ficar em pé, depois da cirurgia? Pô, quase 1 mês. É, foi quase 1 mês, gente. Porque tipo, parece mentira, mas a minha boca ficava branca e eu ia quase desmaiando. Foi quase 1 mês mesmo. Tanto é que eu fiquei com medo, porque quando eu operei, depois de 7 dias, eles me deram alta no hospital e ninguém pegou uma cadeira de rodas pra me ajudar. Ou seja, eu tive que me levantar e sair andando depois da resignação. Só que eu não tava conseguindo ficar em pé, eu tava com medo. E tanto que era a discussão que eu e o Marco tínhamos no WhatsApp na época, que eu disse, Marco, eu acho que eles não vão me dar alta, porque eu não consigo ficar em pé sem desmaiar. Eu levantava, baixava a pressão, eu caía, sabe, gente? Eu não conseguia ficar em pé sem desmaiar. Tanto que... Ai, gente, Nossa, mas tipo assim... Será que ela fez alguma coisa? Tipo, entrou com ação judicial, alguma coisa contra esse hospital? Porque que absurdos são esses? Mais babados. Tanto que, por exemplo, o meu primeiro xixi foi super traumático. Meu primeiro xixi, porque eles tiraram a sonda urinária. Na hora de tirar a sonda... Você sabe como é que funciona uma sonda urinária? Eles botam uma coisinha dentro da sua uretra e enchem um balão dentro da sua bexiga. E aí esse balão cheio faz ficar conectado sem sair esse caninho, né? Pra tirar seu xixizinho. Então, na hora que eles vão tirar essa conexão, eles apertam uma coisinha que murcha o balão dentro da sua bexiga e puxam pelo canal da uretra ali, né? Só que o que acontece? O médico aperta isso, o balão não termina de murchar e ele puxa. Ou seja... Foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Porque não tinha murchado o balão e ele puxa aquilo junto. E aquilo ali sai arrancando tudo que é coisa. Tipo, foi péssimo. Tanto que saiu sanguezinho no negocinho de xixi. E aí o médico falou, agora você já pode começar a fazer xixi sozinha, Jessie. Não, foi o pior serviço de saúde possível. Mas eles lá naquele hospital falam que eu sou louca. Os enfermeiros lá que trabalhavam naquela época falavam mal de mim pras pacientes, porque eu gravei vídeo falando que não foi bom. O doutor falou que eu sou louca, que ninguém pode me tocar, que eu sou que ninguém pode tocar nela, que ela é toda sensível. Coisas que... Nossa, pelo amor de Deus, gente. Que apavoro, Bi. Ai, nossa, gente. Eles falavam na época das outras pacientes quando iam perguntar sobre o que aconteceu comigo lá. Então, era péssimo. E aí, gente, chegou o momento do primeiro xixi. E o primeiro xixi foi babado. Porque eu não tava conseguindo fazer xixi, eu não sabia mais como é que fazia xixi. Porque você, quando você tem seu berimbau, seu negócio, você sente o músculo, você sabe segurar o xixi e soltar o xixi. Mas quando você tira aquela parte, fica só agora com um negocinho, você tem que reaprender a fazer xixi. E reaprender a fazer xixi é muito mais difícil do que parece. Porque ela não sabia como é que fazia xixi. Então, começou a ficar tarde, nada de eu conseguir fazer xixi. Começou a virar noite, nada de comer. O que acontece? Trocou os enfermeiros e veio aquele enfermeiro que era transfóbico, que falava coisas problemáticas pras meninas trans, que que via o peito das meninas. Deixa eu ver como é que ficou o seu peito. Esse cara aí era o cara da noite. E aí só tinha esse rapaz lá como enfermeiro e eu tava... Ele igual uma amiga íntima. Nossa, amiga, deixa eu ver como ficou. Eu, escroto, ridículo. Morrendo de vontade de fazer xixi, morrendo de vontade de fazer xixi. E aí o cara foi lá, faz xixi, pensa que tu tá segurando o falecido na mão e tá em pé fazendo xixi no mato, sei lá o que ele falou, uma coisa assim. E relaxa e pensa que você tá fazendo xixi no negócio. Era ele tentando me ensinar a fazer xixi. Chega a ser engraçado de tão crítico. Ai. Não, que eu vou falar pra pessoa que acabou de, né, tirar o pinto porque tem disforia. Não, pensa que você tem seu pinto.
Gente. Não sei, finge que tu tá segurando, Meu não sei o Deus. quê. E sabe, e eu não conseguia, menina. Até que eu tava tão cheia que eles, eu vou sair pela porta, e você relaxa e vê se você consegue. E aí, menina, eu deitada na cama, a fralda embaixo de mim, e, fora que tem uma coisa. Quando você passa por essa cirurgia, você tem que esquecer privacidade. Esquece privacidade, não existe privacidade. Porque todo mundo vai ver você fazendo xixi, você vai fazer xixi em fralda, às vezes não só xixi, porque é o que é, você vai estar acamada, você não pode levantar. Então esquece estética, esquece ego, lá você vira. É por isso que eu digo, gente, deem valor à sua saúde, galera. Deem valor à saúde de vocês. Nossa, sério, você é pobre, você não tem Obrigada, dinheiro, você... pastora. Não, mas se você tem saúde, pensa assim, nossa, eu tenho muito. Saúde é algo que não tem preço. Saúde é algo que, nossa, mulher, só quando você passa por um rolê desse, que você tem que ser limpado por um transfóbico, uma pessoa que não sabe lidar com você, que te machuca. Nossa, Aqui esse enfermeiro já tava preso. Será? mulher, você dá valor pra mínimas coisas. Você começa a dar valor, assim, pra cada mini ação da sua vida. Nossa, como é que eu não comi aquele pastel naquele dia mais alegre? Aí como é que eu não... Você começa a pensar em coisas assim, sabe? Porque... O delírio de Você dá valor pra tudo, mulher. Saúde é o bem maior, não tem como. Saúde, e você sendo limpa por um cara transfóbico que nem aquele, era péssimo. E aí ele saiu, e eu comecei a tentar relaxar. Daqui a pouco eu sinto como se fosse uma cachoeirinha, assim, no meio da minha perna, mulher. Uma cachoeirinha. Só que eu não consegui fazer muito, que eu fiquei com muita vergonha, gente. Porque ele ia ter que trocar tudo, a roupa de cama. É horrível. Aí ele limpou tudo, com maior vontade, eu lembro. E aí, menina, voltou a me dar vontade de madrugada, de fazer xixi. Eu apertei o negocinho pro enfermeiro vir. Ele, não sei se ele dormiu, ou o que aconteceu, que ele não vinha. E aí eles tinham deixado pra mim uma cadeira de rodas, que tinha... Uma cadeira de roda meio pinico, sabe, gente? Uma cadeira de roda, só que ela tem como você travar a roda. Sim. E ela tem um pinico. Porque como eu tava desmaiando, porque eu não conseguia ficar em pé, eles tiveram que trazer uma cadeira de rodas pra botar do lado da minha cama, pra caso eu sentisse vontade, eu tenho que começar a levantar, já que eu não conseguia chegar até o banheiro sem desmaiar. Meu Já que eu não Deus, conseguia ela chegar igual até o banheiro a sem Kill Bill desmaiar. Vocês já no pensaram hospital, nisso, que eu não meu conseguia Deus. chegar no banheiro sem desmaiar? O banheiro era logo ali, gente. Eu não conseguia chegar no banheiro sem desmaiar. Então eles botaram essa cadeira ali, porque os enfermeiros estavam apavorados que eles não conseguiam fazer eu ficar em pé. Eles me levantam, eles, tipo, tem uma... Como eu fiquei quase, sei lá, 5 dias só deitada na cama, então o nosso corpo desacostuma a levantar. Dá uma coisa muito ruim, gente, que você não sei explicar. Então eles tentavam me ajudar, mas não dava, não desmaiava. Só que nessa noite eu tava com tanta vontade de fazer xixi, o cara não vinha. Que quando eu tava com a bexiga muito cheia, eu peguei e levantei assim, meio rápido, sabe, gente? Consegui sentar no pinico e relaxei. E aí eu consegui fazer o primeiro xixi sozinha, numa coisa que parecia uma privada. E aí foi uma mistura de coisa. Mas tem outro detalhe que eu não contei. Não, teve uma coisa que eu não falei. Que, por exemplo, pra fazer xixi, você tem que tirar o dilatador. Você tem que tirar o dilatador da pepeca. Não dá pra você fazer xixi com o dilatador. Não dava, né? Pra você fazer xixi com o dilatador. Você tem que tirar o negócio de dentro da pepeca, levantar e fazer xixi. Não dá pra você fazer com o negócio lá dentro. E isso eu contei até num vídeo como é que funciona. Porque quando você sai da cirurgia de resignação, você tem tipo um molde que ele é botado dentro da sua laricinha. E esse molde é costurado na sua laricinha. Porque nos primeiros dias você não pode tirar. Então o médico costura esse molde dentro de você. Costura, dá os pontos para aquilo não sair de dentro de você, enquanto aquilo tá cicatrizando ali nos primeiros 5 dias, se eu não tô enganada. Aí depois desses 5 dias, acontece o negócio que eles chamam de o parto. Eles chamam esse ato de o parto. Esse negócio que eles deixam, esse molde que eles deixam dentro de você, é um molde oco, galera. É um molde oco. E aí dentro desse molde oco, eles botam gás e aqueles negócios, aqueles tecidinhos de hospitalar, sabe? Todo dia eles têm que trocar esse tecidinho hospitalar umas 4, 5 vezes por dia. Porque... Eu tô falando, é quase um filme de terror. Até o nome pra tirar o negócio, o parto. Vala, meu Deus. O tecido vai ficando cheio de sangue. Fica cheio de sangue, de tudo. Então eles Mas têm que trocar isso aí esse deve tecido que ser tem ali. uma Só que como técnica, eu já né? tava com problema, eu tava sangrando demais. Então eles... Era babado. E aí no dia do parto, eu já vou contar se eu processei, gente. Aí do dia do parto, eles foram lá, aí o doutor corta os pontos. Gente, você sua frio. Dá um suador ruim, uma coisa, porque dói, machuca. E aí depois que ele termina de cortar os pontos, o molde ele sai sozinho de dentro de você, sabe? O molde ele sai sozinho, assim. Porque ele Nossa, e agora parando pra pensar, às vezes quando a gente tá em casa com ela, né, jogando, que a gente fica de tiração. E a Jéssica da buceta pingando pus. A gente não, que eu lembro que eu nunca falei isso, quem fala é a Vanessa. Mas a Vanessa fica gongando e daí eu falo alguma coisa. Nunca mais eu faço isso, eu não sabia dessa história assim completa. Eu achava que era só uma cirurgia que tinha dado errado e não tudo isso, nossa.
Nunca mais eu vou fazer isso, Jessie, me perdoe. Por isso ela chorou nada disso. A Jessie nunca chorou das brincadeiras que a Vanessa fazia na Cal. Ela deve, né, saber que a Jessie é assim, mas que é insensível, né? Eu jamais comento uma coisa dessa. Sei, da Clarity você sabe e não pode ver ela que fala que ela tem 2 cu. Ah, mas só que aí é outra coisa. Da Clarity, a gente sabe que ela não teve esse histórico, né? Entendeu? Você sabe que ela não foi tipo tudo isso. E ela fala que ela já falou que ela não liga. Ai, 2 cu é uma marca registrada. Por tal ponto ele sai, assim, sozinho. Claro, o doutor dá a primeira puxadinha, mas ele depois sai sozinho, assim, sabe? O seu corpo manda pra fora. Aí depois ele te ensina como botar o dilatador, que você vai ter que usar pro resto da vida, né? Te ensina como botar o dilatador lá. E você tem que ficar de fralda com o dilatador lá. E aí, pronto. Pra fazer o xixi, você tem que tirar o dilatador e tudo. Só que eu nunca tinha tirado o dilatador sozinha, porque eu tinha muito medo de sentir dor, né? Aí eu tive que tirar a primeira vez e fazer o xixi, né? Saiu muito sangue, tudo. Pinguei o quarto todo de sangue. Feio, feio. Você chorou na hora do parto? Chorei. Mas não foi bem um chorar, foi... Eu não sou fraca pra dor, gente. Eu sou sentimental, mas não fraca pra dor, entende? Eu suporto bastante dor, mas eu não... Agora, no emocional, eu sou mais emocionada no emocional, entendeu? Coisas que me deixaram triste, fazem eu chorar muito mais fácil do que... Eu sou de peixes. Do que algo que me machucou fisicamente. E aí, fiz o xixi e tudo, botei o dilatador, fui pra casa, passei 1 mês quase desmaiando. Aí depois, começou a melhorar, senti um pouco menos de dor. E aí, gente, foi a primeira vez que eu fui testar a Laricinha, só que sem a penetração, né? O Rafael Gunst tinha perguntado pra mim se sente prazer depois de fazer a resignação, como é que é, né, mulher? Se sente, se não sente, coisa depois de fazer a cirurgia. Porque é uma dúvida que eu acho que mesmo quem não é trans, mesmo hétero, cis, todo mundo acha que tem essa dúvida. Será que a pessoa sente prazer mesmo na Laricinha operada? Sente ou não sente? O que vocês acham? Gente, não é todo mundo que sente. Porque a técnica e bem sucedida foi essa parte feita. A pessoa pode ter sensibilidade ou não. Depende de como for. Eu achava que essa questão da Jessie era dela ter feito a cirurgia, não ter ficado funcional. Tipo, ela ter feito, mas não ter ficado funcional. Passada. Ai, que bom que não foi isso, né? Mas é que eu já ouvi ela falar alguma coisa assim, que tipo, ela fez, mas tinha dado errado, que parece que não conseguiu usar algo assim. Ligar os nervinhos lá, entendeu? Da forma correta. Então, varia. Não é todo mundo. Eu conheço menina que não sente nada. E conheço menina que sente horrores. Então, eu vou contar. Eu sinto. Só que eu não sabia, eu não tinha certeza se eu ia sentir ou não. Porque a gente fica com essa dúvida quando a gente vai passar pela cirurgia, mulher. A gente fica com muita dúvida se a gente vai sentir coisas boas ou não, sabe? Porque, como eu tô dizendo aí, como faz o desligamento das bolinhas, não tem mais, né? Ela fez, mas não cicatrizou e ela vai refazer. Ah, tá. Então, ai, eu também já tinha ouvido algo assim. Mulher, como é que vai? Tchá! Será que vai? Tchá? Será que não vai? E aí, chegou o momento que tínhamos que testar, né, mulher? E foi uma sensação muito diferente de tudo que eu já tinha sentido na minha vida. Porque tava tudo muito sensível e, tipo, nisso, eu acho que a única coisa que eu posso agradecer é ao médico, porque ele deixou uma zona erógena sensível bem grande. Tipo assim, várias zonas, vários ali, você sente. Aí, será que dá pra entender? Né? Assim, toda volta ali, você sente as coisas, tudo. E aí, mulher, quando eu fui fazer a primeira vez o esfrega-esfrega, eu tava com muito medo de não sentir, porque eu não queria mentir que eu tava sentindo e não estando, sabe? Tipo, eu não sabia, imagina. Aí tô lá, eu na hora H, e aí começa e não sinto nada. O que eu faço? A vida sexual já era, acabou. Se tivesse sido assim, imagina, acabou minha vida sexual, nunca mais. Só que foi indo, chaca. Quando veio, menina, foi. Foi, mulher, foi. E quando foi, eu até... Aí vocês vão falar, nossa, Jess, você chorando. Eu chorei de alegria. E não só de alegria, chorei de, tipo assim, alívio, sabe? Tipo, ela chorou igual... Que fofa, meu Deus. ai, obrigada, meu Deus do céu, sabe? Foi tipo assim, um peso das minhas costas, sabe? Tipo, nossa, obrigada, meu Deus, que pelo menos isso ainda tem. E aí vocês querem saber se sai líquidos? Nossa, gente, hoje a live tá muito detalhista, né? Vamos lá. Sai. Respondi. Mas é claro que vai sair, que pergunta é essa? Sai coisinha. Sai. Porque, Jess, mas como assim sai? Mulher, como é que é possível sair? Como é possível sair algo? Seguinte, galera, não retiram a próstata. O médico, ele não retira a próstata. A próstata, sabe aquele pré que os meninos têm? O pré-cum, que é aquela coisa que fica soltando. Tem homem que tem mais, tem homem que tem menos. Pessoa que tem mais, pessoa que tem menos. Então, quando eu tinha bastante. Quando eu tinha bastante. Sabe? E é igual aquele vídeo, sempre orar antes e depois de um bom orgasmo. Graças a Deus. Orar antes do sexo?
E depois também? Também Deixa eu te perguntar, você faz isso, Isabel? faço. É mesmo? Depois de um orgasmo intenso, depois de uma relação bem feita, a única coisa que nos resta dizer é bendito seja Deus. Ai, ai. Ela e o Marco, antes de eu inaugurar a xereca, assim, na cama. Ai, meu Deus do céu. Por favor, que seja único, que seja incrível, que funcione, que dê certo. Isso colaborou com o meu. Entendeu? Colaborou com o que eu tenho hoje. E aí, menina, eu tava achando que não ia sair nada, mas sai. O problema é que depois fica saindo durante bastante tempo. Meu Deus. Tipo assim, depois que termina, por exemplo, terminei. Acabou. Aí bota a roupa, aí daqui meia hora eu vou ali no banheiro fazer um xixi e vou baixar a calcinha. Tá, tipo, Ixi. todas. Entendeu? Fica meio que. Ixi. Aquilo fica meio que aquela. A xereca Aquela coisa, dona, né, mulher? É assim que eles gostam. Coisa. Passada, gente, com esse relato da Jessie. É bem forte mesmo, né? Mas que bom que pelo menos deu pra dar uma gozada. Que ótimo. Né? Ai, nossa, mas... E ela nem falou, disse que ia falar se processou ou não e nem falou. Não gostei, vou dar dislike. Ah, louca. Você já viu foto de uma? Eu acho que eu já vi. De uma só redesignada. Mas né? Fica bem feito. Depende muito do médico, né? E ela falou que a dela ficou, tipo, esteticamente bonita. Então tá ótimo.